Olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Você já imaginou estudar toda a Bíblia, capítulo por capítulo, de forma clara e transformadora? Esse é o propósito deste podcast. Aqui você terá um resumo de todos os livros da Bíblia, capítulo por capítulo, de modo objetivo e cheio de revelações, para fortalecer sua fé e te aproximar ainda mais de Deus. Cada episódio será uma nova oportunidade de aprender, refletir e aplicar a palavra no seu dia a dia. Então não perca tempo. Se inscreve no canal, deixa o like, comenta sua reflexão e compartilha com seus irmãos em Cristo. Juntos vamos crescer no conhecimento da palavra. Prepare o seu coração, o episódio de hoje já vai começar. Sejam bem-vindos a mais um mergulho profundo. Hoje a gente vai explorar o fascinante relato da criação em Gênesis. Isso. Especificamente em a criação do mundo. Esse texto, ele é a base da nossa fé. Ele nos revela a origem de tudo e o nosso lugar no plano divino. Prepare-se para desvendar a beleza e a ordem por trás da criação, passo a passo, e descobrir o que isso nos revela sobre o caráter de Deus e o nosso papel nesta grande obra. É verdade, a narrativa da criação em Gênesis vai muito além de uma simples história. É um hino de louvor à sabedoria e ao poder do Criador. Sim. Cada detalhe, cada etapa da criação nos aproxima da grandeza de Deus e do seu amor pela sua criação. No princípio, criou Deus os céus e a terra. Uma frase tão simples, mas com um significado profundo. Deus, o ser eterno e todo-poderoso, dá início a tudo que existe. E o que me chama a atenção é como o texto continua, descrevendo a terra como sem forma e vazia, envolta em trevas. É como se a gente estivesse diante de um vazio, da ausência de fome e de vida. É nesse contexto que Deus inicia sua obra criadora. Me faz pensar em como, às vezes, as nossas vidas também podem parecer um caos, sem direção, mas é nesse momento que Deus age, trazendo ordem e luz. Exatamente. E essa ação de Deus é imediata. No primeiro dia, ele já traz a luz para dissipar as trevas. Haja luz, e a luz surge. Que demonstração de poder. Deus, com sua palavra, transforma o caos em beleza. E não podemos esquecer a frase que se repete ao longo do relato, e viu Deus que era bom. Essa frase, para mim, demonstra a satisfação de Deus com a sua obra. É como se Deus estivesse apreciando cada detalhe da sua criação, reconhecendo beleza e a perfeição em cada etapa. E essa ordem e intencionalidade ficam ainda mais evidentes nos dias seguintes. A criação do firmamento separando as águas, a formação dos mares e da terra seca. É impressionante como Deus, de forma progressiva, vai moldando a terra, organizando o espaço e preparando o cenário para a vida. E que cenário magnífico ele cria! No terceiro dia, a terra seca se veste de verde, com a criação da relva, das ervas e das árvores frutíferas. Imagina uma explosão de vida e cores, um jardim exuberante pronto para receber os seus habitantes. E mais uma vez, Deus reconhece a bondade da sua obra. E essa diversidade é realmente incrível. O texto menciona que as plantas foram criadas segundo a sua espécie. Deus não se limita ao essencial. Ele se alegra em criar a variedade infinita de formas de vida. É como um artista que se expressa através da diversidade da sua criação. Sem dúvida. E essa sinfonia da criação continua no dia seguinte com a criação dos astros celestes, o Sol, a Lua, as estrelas. E como o texto destaca, cada um com a sua função marcando o tempo e iluminando a Terra. É de tirar o fôlego pensar na imensidão do cosmos e no poder de Deus que o criou. É realmente inspirador. Olhar para o céu estrelado e lembrar que tudo isso foi criado por Deus nos enche de admiração e gratidão. Mas a criação não para por aí, não é? Deus continua a sua obra trazendo vida aos mares e aos céus. Com certeza. No quinto dia, Deus cria os animais marinhos e as aves, enchendo as águas e os céus de vida e movimento. É uma explosão de cores, formas e sons, mais uma demonstração da criatividade e do amor de Deus pela sua criação. E no sexto dia, Deus completa a sua obra com a criação dos animais terrestres de todas as formas e tamanhos. É como se Deus estivesse preparando o palco para sua obra-prima, a criação do homem. E é aí que chegamos ao ponto crucial da narrativa. O que te chama a atenção nesse momento da criação quando Deus decide criar um homem? O que me fascina é que no ápice da criação, Deus decide criar o homem à sua imagem e semelhança. Diferente de toda a criação, até então, o homem recebe esse toque especial, essa marca da divindade. É como se Deus estivesse compartilhando um pouco de si mesmo com a humanidade. É realmente algo que nos distingue de toda a criação e me faz pensar o que significa de fato ser criada à imagem e semelhança de Deus. O que isso nos revela sobre a nossa natureza e o nosso propósito. Essa é uma pergunta profunda que ecoa através dos séculos e nos convida à reflexão. O texto bíblico, porém, nos dá algumas pistas. Primeiramente, ser imagem e semelhança de Deus implica em ter uma natureza espiritual capaz de se conectar com o Criador. Diferente dos outros seres vivos, o homem foi dotado de inteligência, consciência, livre-arbítrio e a capacidade de amar. Ou seja, fomos criados para ter comunhão com Deus, para conhecê-lo, amá-lo e servi-lo. É como se Deus tivesse soprado em nós
uma centelha da sua própria divindade, nos tornando participantes da sua natureza. Exatamente. E essa comunhão com Deus se reflete também na nossa capacidade de nos relacionarmos com os outros e com a criação. Assim como Deus se relaciona com a sua criação de forma amorosa e cuidadosa, nós também somos chamados a exercer essa mesma responsabilidade. E é nesse ponto que me chama a atenção a questão do domínio que Deus concede ao homem sobre a criação. Muitas vezes essa passagem é interpretada de forma distorcida, como se tivéssemos o direito de explorar e destruir a natureza a nosso bel prazer. Mas lendo o texto com atenção, percebemos que não é essa mensagem que Deus nos transmite. De forma alguma. O domínio que Deus nos concede é um chamado à responsabilidade, à mordomia, ao cuidado. Somos chamados a ser guardiões da criação, administrá-la com sabedoria e justiça, preservando a sua beleza e a sua diversidade. É como se Deus nos dissesse: eu confio a vocês o cuidado desta obra magnífica que criei. Amem-na, respeitem-na, protejam-na para que ela continue a prosperar. Exatamente. E essa responsabilidade se estende a todas as áreas da vida, desde o cuidado com a natureza até o cuidado com o próximo. Ser imagem e semelhança de Deus implica em viver de acordo com seus princípios de amor, justiça, compaixão e misericórdia. Essa responsabilidade se torna ainda mais evidente quando olhamos para a forma como Deus conclui a sua obra criadora. No 7º dia, Deus descansa. O que te chama a atenção nesse ato de descanso divino? Olha o que mais me toca nesse momento é que Deus, em sua infinita sabedoria, nos dá um exemplo a ser seguido. Descansar não é sinal de fraqueza, mas de sabedoria. É reconhecer que, assim como Deus descansou após a criação, nós também precisamos de momentos de pausa, de recolhimento para renovar as nossas forças e contemplar a beleza da obra divina. É como se Deus estivesse nos dizendo: apreciem a minha criação, alegrem-se com ela e renovem suas energias para continuarem a cuidar dela com amor e dedicação. E é nesse descanso que a gente pode realmente reconhecer a grandeza de Deus e agradecer por todas as suas bênçãos. Mas voltando à criação do homem e da mulher, você mencionou algo que me chamou a atenção. A criação da mulher a partir do próprio homem. Qual a sua visão sobre esse momento da narrativa? Para mim, a criação da mulher a partir do homem reforça a ideia de que fomos criados para viver em comunhão e relacionamento. Deus, em sua infinita sabedoria, viu que não era bom que o homem estivesse só. A mulher foi criada como uma auxiliadora idônea, como alguém que complementa o homem e o ajuda a cumprir o propósito divino. Exatamente. E essa criação conjunta homem e mulher, a imagem de Deus, nos leva a refletir sobre a importância da igualdade e do respeito mútuo entre nós. Afinal, fomos criados pelo mesmo Deus, com a mesma dignidade e o mesmo valor. E Deus, em sua infinita bondade, provê tudo o que o homem e a mulher precisam para viver e prosperar. O Jardim do Éden, com toda a sua abundância, é um símbolo da provisão divina para a humanidade. É verdade. E essa imagem de abundância nos convida a agradecer a Deus por todas as bênçãos que Ele derrama sobre nós. E mais do que isso, nos chama a sermos bons mordomos. Ele nos confiou cuidando da criação com responsabilidade e compartilhando os recursos com justiça e generosidade. E assim termina a narrativa da criação em Gênesis com a certeza de que tudo que Deus fez era muito bom. Essa afirmação nos enche de esperança e nos impulsiona a viver em gratidão, buscando harmonia com Deus, com o próximo e com toda a criação. Que a gente possa, inspirado pela grandiosidade da criação, trilhar o caminho do bem, espalhando a luz de Deus no mundo e construindo um futuro mais justo, fraterno e sustentável para todos. Afinal, somos imagem e semelhança do Criador, portadores de um potencial infinito para amar, criar e transformar. E assim chegamos ao fim do nosso mergulho profundo no relato da criação. Esperamos que essa jornada tenha te inspirado a aprofundar sua fé e a viver de forma mais consciente e responsável. Continue buscando conhecimento, refletindo sobre a palavra de Deus e buscando a sua presença em todos os momentos da sua vida. Até a próxima. E assim concluímos mais um capítulo da Palavra de Deus. A cada episódio, aprendemos mais e mais da Palavra do Senhor. Cada versículo nos aproxima mais do nosso Deus. E agora eu quero saber, qual foi a parte que mais falou com você? Escreve aqui nos comentários. E claro, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações, deixa o like e compartilha essa palavra para que mais pessoas sejam edificadas. Juntos vamos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Que o Senhor te fortaleça e te encha de sabedoria. Nos vemos no próximo capítulo da nossa jornada bíblica.